Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um estudo da lição de escola sabatina, já alcançando a lição de número 23, se aproximando aí do final desse tema geral da vida do cristão que estamos estudando neste semestre. E o tema de hoje, então, recreação cristã. O verso áureo é um texto de Eclesiastes 8:5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então, essa sabedoria do sábio, justamente ele discernir o tempo, a ocasião, é isso que torna, então, uma pessoa que vai agir corretamente em todo o tempo e que ele vai escapar, então, justamente do mal, porque ele tem entronizado na sua vida a obediência a Deus. A primeira pergunta diz assim: como raciocinam certas pessoas quanto à recreação ou diversão inocente? Qual é o pensamento de outras pessoas quanto ao mesmo assunto? Eclesiastes 2, 20 a 22. Então eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu corpo, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Também 1 Timóteo 4, 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então aqui nós temos textos bíblicos já nos falando contra o excesso no trabalho, também falando em relação ao próprio exercício corporal, que não é o mais importante, mas sim desenvolver um caráter piedoso. Agora vamos então para as notas. Primeiramente, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 565. Também no Lar Adventista 494. Há pessoas de imaginação doentia, para quem a religião é um tirano, governando-as com vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação e gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração, tem sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude, ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão pecado e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isto é um extremo. Outros acham que a mente deve estar de contínua em tensão para inventar entretenimentos e diversões a fim de obter saúde. Aprendem a depender da estimulação e ficam desassossegados quando sem isso. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos. Vão a outro extremo. É preciso revelar cuidado no que respeita à regularidade das horas de sono e de trabalho. Precisamos ter períodos de descanso, de recreação e de contemplação. Os princípios de temperança têm mais vasto alcance do que muitos pensam. Então, como o raciocínio alguns sobre recreação ou uma singela diversão dos jovens, tudo isso eles veem como algo pecaminoso.
eles estão com uma imaginação doentia, eles se incomodam com um sorriso que eles virem no rosto de uma criança, um jovem, e justamente aqui o semblante carregado, gemendo, lamentando, é esse o perfil dessa pessoa. Mas ela está numa condição extremista, fanática. E aqui nós encontramos que realmente tanto existem aqueles que podem exagerar no trabalhar demais, isso é falta de temperança, como também aqueles que, por outro lado, inventam tipos de diversões, entretenimentos que estão tornando sempre a pessoa num estado de tensão muito forte. A pessoa ela não tem momentos de contemplação ou daquilo que nós vamos estudar ao decorrer da lição, da maneira mais correta, como compreender o que é recreação, que é algo que revigora o corpo e a mente. Mas aqui então nós vemos que existem extremos diferentes e ambos estão equivocados, tanto aqueles que não acham que pode ter nenhum momento de recreação ou diversão, como aqueles que só querem fazer isso e que também não estão de fato descansando, esses que estão sempre atrás de algo estimulante. Então aqui é interessante que a nota final ainda fala de termos períodos de descanso, de recreação e de contemplação. Importante, regularidade das horas do sono também, isso vai ser importante para uma saúde física e mental. A segunda pergunta, então, quais conselhos são dados ao povo de Deus? Que prática saudável deve adotar os que ainda moram nas cidades e vilas? Nós vamos ver agora o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 1, 514 e 515. Foi-me mostrado que os observadores do sábado, como um povo, trabalham demasiado e arduamente, sem se permitirem mudanças ou períodos de repouso. A recreação é necessária aos que se acham ocupados em labor físico e mais ainda essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus, manter o espírito em contínuo e excessivo labor, mesmo sobre temas religiosos. Unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila e deixem as ocupações que as cansaram física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, às margens de um belo lago ou a um bonito bosque onde seja lindo o cenário da natureza. Devem prover-se de alimento simples e saudável, das melhores frutas e cereais, pondo à mesa à sombra de alguma árvore ou sobre a abóbada celeste. A viagem, o exercício e o panorama despertarão o apetite e poderão desfrutar de uma refeição que causaria inveja aos próprios reis. Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados, do trabalho e de toda preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia todo uma contínua recreação. O exercício ao ar livre para aqueles cujo trabalho é dentro de casa e sedentário beneficiar-lhes-á a saúde. Todos os que podem devem sentir o dever de seguir esse procedimento. Nada se perderá, mas ganhar-se-á muito. Voltarão às suas ocupações com nova vida e novo ânimo para empreender de novo sua tarefa com mais zelo e estarão melhor preparados para resistir à enfermidade. Então aqui nós vemos dessa prática saudável que deve ser adotada de justamente unir as famílias, né? E levar essas pessoas num cenário em que a vista, o exercício, todo o trajeto, toda essa interação vai ser muito benéfica para as crianças, os jovens,
e mesmo para os adultos contemplar as obras do Criador no bonito bosque ou lago. E tudo isso nos mostra que até o apetite, o alimento que vai ser servido lá vai ser realmente algo que eles vão desfrutar melhor do que um rei no seu melhor banquete. Aqui nós encontramos essa preocupação de que realmente a pessoa naquele momento aproveite, desfrute daquele momento e não fique com as preocupações do que ela vai ter que fazer, do trabalho que está pendente. Tem pessoas que levam o trabalho onde quer que elas estejam. E isso então ela não vai tirar proveito desses momentos que devem ser de recreação para a pessoa voltar com novo ânimo, com a mente então já recarregada para então os seus trabalhos. Aqui destaca em especial aqueles então que trabalham dentro de casa ou é um trabalho sedentário. O exercício ao ar livre vai ser muito benéfico à saúde. Mas também foi falado quais conselhos, são dados ao povo de Deus. Naquele contexto foi dito que os observadores do sábado muitas vezes trabalhavam muito arduamente e não achavam que podiam ter períodos de descanso. Então a saúde física e mental ficava extenuada dessa maneira. E aqui Ellen White fala que não deve haver excesso nem mesmo sobre temas religiosos. Ao contrário, a pessoa ter esses momentos de recreação, e aqui fala, a recreação é necessária aos que se acham ocupados em labor físico, eles também precisam desses momentos. E fala o quê? E mais ainda essencial aqueles cujo trabalho é especialmente mental. Então esses momentos são importantes para voltar com novo vigor, como foi comentado. A pessoa acha que ela está perdendo tempo, mas a mente tem que ser refrigerada, o corpo, o físico tem que ser movimentado e depois ele poderá fazer o seu trabalho de melhor forma, inclusive ganhando tempo, rendendo o trabalho. A terceira pergunta, parte A. Podemos considerar que o futebol, o boxe e outros jogos semelhantes são recreações inocentes? B. Devem fazer parte da educação? C. Que exemplo deu Jesus quanto a esse assunto? Provérbios 8:8-12. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que se acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. No 14:15, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Nós vamos ver então textos do livro Educação 210, também no Manuscript Releases, volume 4, 255, que está na Enciclopédia Ellen White, 1012 a página, e veremos ainda, por fim, Fundamentos da Educação Cristã, 229. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol americano e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer, alimentando assim o desinteresse pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tendem a destruir a graça
pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Dessa maneira, abre-se a porta para a dissipação e desregramento, com os seus terríveis resultados. Os estudantes agem como se a escola fosse um lugar onde eles devessem se aperfeiçoar no esporte, como se esse fosse um ramo importante de sua educação. Isso está totalmente errado do começo ao fim. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição a fim de fazer exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Cristo, o Redentor do mundo, deu a cada um a sua obra e ordena: negociai ou ocupai-vos, na versão inglesa, até que eu venha. Muito bem, então, diante desses textos, podemos fazer as perguntas novamente. Podemos considerar que o futebol, boxe e outros jogos semelhantes são recreações inocentes? Certamente que não. Aqui fala que são escolas de brutalidade, desenvolvendo características da antiga Roma. Então é o amor ao domínio, o orgulho da força bruta, né? O descaso com a vida do outro. Então esse efeito desmoralizador nos jovens é sentido através desses tipos de esportes. Devem fazer parte da educação? Não, isso não é uma questão de fazer parte da educação. Isso é de acordo com o pensamento greco-romano. Mas se nós formos estudar, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, a forma que Deus deu para Israel quanto à educação, envolvia então, claro, muito destaque ao aspecto religioso, mas também que as crianças e os jovens aprendessem um ofício, um trabalho útil. É através, então, seja da marcenaria, da agricultura, de diversas formas que esses jovens seriam orientados, teriam um ofício e haveria o tal do exercício físico que muitos julgam que só pode ocorrer através dos esportes. E Ellen White fala que isso não é uma boa razão para então incluir os esportes na educação da igreja. Isso, então, nós vemos um conflito de mentalidades. O mundo, de modo geral, segue um padrão, mas Deus apresenta outro padrão para o seu povo. Que exemplo deu Jesus quanto a esse assunto? Bom, aqui nós vimos Ellen White falando em relação que justamente não era necessário esses tipos de diversões, de jogos de competição, a fim de fazerem exercício, como nós comentamos, ou representações teatrais. E aqui, então, Ellen White destaca isso na última nota. Queria destacar ainda aqui que é falado, então, de alguns jogos que são menos reprováveis. Eles são menos violentos, embrutecedores, né? Mas mesmo estes, eles podem ser reprováveis no sentido de fazer a pessoa perder o interesse no trabalho útil e só se interessar de fazer isso e justamente levar ao excesso a prática. Então, essas as reflexões que Ellen White traz aqui para nós. E indo para a quarta pergunta, quem é o inventor desses jogos brutais? O que tem sido para as nações? Temos primeiramente um texto da Review Herald, de 10 de setembro de 1901, que está na Enciclopédia Ellen White 1012, também Mensagens Escolhidas, volume 2, 324, e Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, 350. Ele, Satanás, inventou os esportes e jogos nos quais os homens entram com tanta intensidade que se poderia supor que o vencedor seria premiado pela coroa da vida.
nas corridas de cavalos e nos jogos de futebol americano, frequentados por milhares e milhares de pessoas, são desperdiçadas vidas pelas quais Cristo derramou seu sangue. Que será da alma dos homens e rapazes cuja vida é ceifada dessa forma? O Senhor Deus do céu protesta contra a ardente paixão cultivada para conseguir a supremacia nos jogos que são tão absorventes. Foram-me dadas, então, instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que hoje não existem os ídolos sendo adorados como no passado e que é algo mais metafórico hoje em dia, de certas características que a pessoa pode valorizar mais, como o dinheiro se tornar um ídolo, o prazer um ídolo. Mas nós vemos, por exemplo, nesse ramo dos esportes, que é realmente algo que envolve quase como fosse uma religião. O ardor, o fervor, o zelo que deve ser demonstrado, o dispêndio de dinheiro nisso, de atenção, de tempo, tudo isso torna, sim, algo até palpável. E eu não estou falando simplesmente de uma adoração aos atletas como ídolos, mas ao próprio esporte em si também, de a pessoa, então, ter a razão da sua vida nisso. Então, realmente, Satanás, dessa maneira, desvia as pessoas a atenção daquilo que deveria. Ellen White faz até esse comentário inicial, né? Curiosamente, que as pessoas entram com tanta intensidade nesses jogos que parecia até que o vencedor ia sair lá o quê? Com a coroa da vida eterna. Mas então, aqui Ellen White fala das corridas de cavalos, né? Que era muito comum naquele tempo, e nós vemos um detalhe nesse último texto realmente, falando que os ídolos das nações seriam justamente esses esportes, e aí cada país vai ter as suas preferências e assim por diante. Mas nós vemos que, de modo geral, dessa maneira, Satanás, ele faz com que as pessoas desperdicem a vida, inclusive aqueles que se envolvem nisso tudo, porque aí envolve, da parte dos atletas, dos jogadores, pessoas que ganham grande soma de dinheiro, justamente por conta de todo o apoio que existe de tantas pessoas acompanhando tudo isso. Então, essas pessoas também afetam a sua saúde, elas então levam ao extremo toda essa questão física e depois colhem os resultados mais adiante e que realmente trazem danos à própria pessoa também. Então, aqui creio que ficou bem claro esses aspectos que estudamos até aqui dessas advertências. E agora na quinta pergunta é feito um contraponto. É condenável um simples jogar de bola? Temos aqui o texto Mensagens Escolhidas, volume 2, página 322 e também o Lar Adventista 514. Não condeno o simples exercício de jogar bola, mas este, mesmo em sua simplicidade, pode ser exagerado. Estremeço sempre diante do resultado quase certo que segue na esteira dessas diversões. Leva a um dispêndio de meios que deveriam ser dedicados a levar a luz da verdade às almas que perecem longe de Cristo. As diversões e dispêndio de meios para a satisfação própria, que, passo a passo, levam à glorificação do próprio eu e à educação nesses jogos com o fim de desfrutar prazer, produz por essas coisas um amor e paixão que não são favoráveis ao aperfeiçoamento do caráter cristão.
Há muitas coisas que são boas em si mesmas, mas que, pervertidas por Satanás, provam-se um laço para os desprevenidos. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de achar que algo é mal intrinsecamente, ou seja, é mal por si só aquilo. É muito comum as pessoas quererem denunciar, condenar o meio e não o fim. Então, nesse sentido aqui, Ellen White, ela faz a observação aqui que é justamente de um simples jogar de bola entre crianças lá de uma maneira despretensiosa, ou então entre primos, familiares, enfim. Mas existe a questão justamente da pessoa agora, através disso, ela querer dar mais atenção. E aí haver muito dispêndio de tempo, de meios financeiros e tudo mais para dar vazão a isso, que é o interesse, tanto para o próprio prazer, como também para aumentar o seu eu. E aí isso compete com o desenvolvimento de um caráter cristão. Mas o ato em si de jogar a bola não é mal por si só. Ela está falando das consequências, dos resultados que podem ser alcançados de Satanás tirar proveito de toda essa situação. Então aqui nós temos na palavra profética um equilíbrio maravilhoso, realmente, em todos os escritos, em que ela demonstra os dois lados da questão. Então, na época de Ellen White, havia por parte da igreja já alguns colégios formados. E havia um dos colégios da igreja que estava dando bastante atenção nessa educação envolvendo esportes, como o mundo ensina. Mas, apesar das recomendações, não foram seguidas as recomendações, mas aí eles foram para um próximo passo. Esses esportes que eram praticados no colégio da igreja, agora despertaram interesse de haver jogos com alunos de outras escolas, outros colégios de fora, inclusive não da igreja. E assim haver campeonatos entre os colégios e assim por diante. E Ellen White, ela escreve um testemunho de reprovação muito vigoroso contra isso. Porque ela viu, vocês estão fugindo completamente do rumo, isso não deveria ser o objetivo, o propósito de vocês. Se não era nem para isso fazer parte da educação, quanto mais agora vocês se envolverem em competições e em campeonatos. Então nós vemos esse conflito, essa diferenciação realmente que acontece entre os padrões de Deus e o padrão do mundo. Diante do padrão do mundo, isso é extremamente normal, natural e parece uma posição radical demais. Mas nós temos que ver todo o princípio bíblico e quais são as preocupações a respeito desses assuntos. A sexta pergunta: para onde tem ido o dinheiro que deveria ser economizado e bem usado? Por que tais pessoas não encontram a felicidade que desejam? Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 56:12. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Agora vamos ver o texto do Fundamentos da Educação Cristã 422. O amor aos prazeres é um dos mais perigosos, porque é uma das mais sutis dentre as muitas tentações que assaltam as crianças e os jovens nas cidades. Os seriados são numerosos. Os jogos e as corridas de cavalos atraem milhares de pessoas e o turbilhão da agitação e do prazer desviam-nos dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria ter sido economizado para melhores finalidades, em muitos casos, o escasso ordenado dos pobres é desperdiçado em diversões. O contínuo anseio por diversões agradáveis
revela os profundos desejos da alma. Mas os que bebem dessa fonte de prazer mundano acharão que continua ainda insatisfeita a sede de sua alma. Eles estão enganados, confundem alegria com felicidade. E quando cessa a agitação, muitos caem nas profundezas do desânimo e desespero. Olha que análise profunda essa que nós encontramos aqui. Vejamos que a atenção das pessoas está absorta em coisas vãs, passageiras. E dessa maneira, as pessoas não pensam nos grandes deveres da vida, em desenvolver um caráter aceitável diante de Deus. E dessa maneira, nós sabemos ainda mais no século em que vivemos, na atualidade, com todo o desenvolvimento tecnológico. Acaso não entendemos isso? Esse aspecto que Ellen White vem falando aqui no texto, da atenção absorta em outras coisas, através das redes sociais, dos jogos eletrônicos, dos filmes, séries, tudo isso tem trazido as pessoas a uma condição de não pensarem no mundo por vir, não pensarem para algo além deles. A questão do amor ao próximo não é desenvolvido porque tudo fica fechado no próprio eu. Aqui então nos fala do próprio gasto de dinheiro, mesmo de pessoas pobres. Aqui então desperdiçado, grande soma em coisas fúteis, coisas então que não levarão à felicidade. A pessoa tem um pico de sensações boas, de alegria, como falou aqui, mas isso é semelhante ao uso de estimulantes, né? Nós comentamos muitas vezes do café, do chamate, ou que seja, comparar com o uso da açúcar, de qualquer outra coisa que queira se comparar, que são estimulantes, e que, passado o efeito, o que ocorre? Enquanto que o pico para cima foi forte, o pico para baixo também é forte. A depressão que vem em seguida, o desânimo, e a pessoa acha que agora, para ela sair dessa condição, só ela repetindo o quê? A dose. Mas aí a mesma dose também já não satisfaz do mesmo jeito. Agora a pessoa enxerga que ela precisa de mais, e mais, e mais, e em cada ciclo piora também o efeito depressivo sobre a pessoa. Então essa situação de bipolaridade é realmente revelada aqui no escrito inspirado. Aqui nós vemos que o contínuo anseio por diversões agradáveis revela os profundos desejos da alma. Essas pessoas bebem, anseiam de algo, mas elas não se satisfazem. A sede da alma permanece em sequidão. É somente em Deus que eles encontrarão que verdadeira e duradoura felicidade. A sétima pergunta: como são caracterizadas reuniões de recreação entre o povo de Deus? Que espécie de reunião Deus não aprova? Nós temos então Eclesiastes 7, versos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Isaías 22, 12 a 14. E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade
não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. Agora nós vamos ver os textos, primeiramente do Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 585 e 586, e o Mensagem aos Jovens 387. Tenho estado a pensar no contraste que se observaria entre nossa reunião aqui hoje e as que são em geral promovidas por descrentes. Em vez de oração e da menção de Cristo e das coisas religiosas, ouvir-se-ia risadas tolas e conversação frívola. Seu objetivo seria divertir-se a valer. A reunião começaria com insensatez e terminaria em vaidade. Podemos associar-nos, como estamos fazendo hoje aqui, e fazer tudo para a glória de Deus. Podemos e devemos dirigir nossas recreações de tal maneira que sejamos habilitados a cumprir melhor nossos deveres, para que nossa influência seja mais benéfica sobre aqueles com quem nos associamos. Isso se aplicaria especialmente a uma ocasião como esta, que deve ser de animação para todos nós. Podemos voltar a nossos lares com a mente revigorada e refrigerado o corpo, preparados para reiniciar o trabalho com mais esperança e ânimo. As reuniões para intercâmbio social tornam-se proveitosas e instrutivas no mais alto grau quando os que se reúnem têm o amor de Deus arder-lhes no coração, quando se encontram para trocar ideias quanto à palavra de Deus ou considerar métodos para o progresso de sua obra e a maneira de fazer bem a seus semelhantes. Quando o Espírito Santo é considerado como hóspede bem-vindo a essas reuniões, quando nada se diz ou faz para o fazer afastar com tristeza, Deus é honrado e os que se reúnem são refrigerados e fortalecidos. Mas há reuniões sociais de caráter diferente, onde o orgulho e a aparência, a hilariedade e a frivolidade muitas vezes se manifestam. Em seu desejo de divertir-se, os que assistem a elas estão em risco de esquecer a Deus, acontecendo coisas que fazem chorar os anjos da guarda. A cena de prazer torna-se no momento seu paraíso. Todos se entregam ao riso e à alegria ruidosa, cintila os olhos e as faces ficam radiantes, adormece, porém, a consciência. Então, realmente aqui fala que pode haver o quê? Reuniões sociais, recreação inocente, que é aprovada por Deus, que o povo de Deus pode ter. Por outro lado, existe outras espécies de reuniões que Deus não vai aprovar, porque envolve, então, uma situação que diz aqui que adormece a consciência e as pessoas não refletem sobre as suas atitudes naquele momento, né? E aí foge realmente do controle. Aqui vemos que esses encontros não devem ser só sobre si mesmos, se preocupando com seus interesses e prazeres, mas também preocupado com a causa de Deus, como ajudar o próximo, em entender a palavra de Deus. Também isso deveria fazer parte natural dos interesses das pessoas. Não quer dizer que só haverão estes interesses, mas que eles estarão presentes também. Então aqui nós vemos que depois desses momentos de associação alegre entre o povo de Deus, as pessoas voltam aos seus lares com a mente revigorada e refrigerado o corpo, e agora voltam à lida do trabalho com mais ânimo, mais esperança. Essa interação social é algo inerente do ser humano, ele é um ser sociável por natureza e por isso então que isso acaba sendo benéfico, a troca de ideias, de pensamentos, a exposição ao contraditório, inclusive. Hoje o mundo está numa condição de muito isolamento, as pessoas elas não suportam nenhum tipo de contrariedade, de serem feitas coisas diferentes do que elas acham que deveriam ser feitas. As pessoas gostam de falar ou ouvir aquilo que elas já pensam, mas não ouvir algo que seja diferente, eventualmente mudar de ideia.
Tudo isso são coisas que é a interação social que proporciona experiências diferentes, cada um tem, e isso é salutar para aumentarmos a nossa sabedoria. Mas isso tudo tem caído em descaso no tempo atual, na sociedade de modo geral. E, inclusive, a interação, intercâmbio social não deve ser feita apenas de faixas etárias iguais, mas crianças, jovens interagirem com idosos e vice-versa, os adultos interagirem com crianças, interagirem com idosos, e assim toda essa mescla é importante. As famílias antigamente eram muito mais ligadas, o núcleo familiar era muito mais expandido e mais presente, mas agora se tornou as coisas em grande medida diferentes. E isso traz resultados, então, negativos, como bem sabemos. A 8ª pergunta, então: o que Jesus procurava derribar? Ele era de natureza sociável? Desejado de todas as nações, 150 e 151 nos diz: Jesus começou sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade. Ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. Procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir os homens como filhos de uma só família. Sua presença nas bodas visava um passo na efetuação desse desígnio. Jesus reprovava com descendência própria em todas as suas formas, todavia era de natureza sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com o desperdício e nem uma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta, todavia achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era ocasião impressionante e sua alegria não desagradava ao Filho do Homem. Assistindo a essa festa, honrou Jesus o casamento como instituição divina. Ao Espírito de Jesus, a alegria das bodas apontava ao regozijo daquele dia em que levará sua esposa para o lar do Pai, e os remidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele, como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, nas sinagogas, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Então devemos imitar mais de Cristo nesse aspecto de ter simpatia e empatia para com o próximo. O que Jesus procurou derribar? Nós tínhamos comentado antes da questão de haver interação entre as faixas etárias diferentes. E aqui destacou um outro ponto, que é o que? Pessoas de classes sociais, de instruções diferentes, ricos e pobres, ignorantes e eruditos, eles terem essa interação. Isso vai ser benéfico para ambos os lados. Também nos deixa clara a natureza sociável de Jesus nesse texto, contrastando com os fariseus, que tinham uma posição muito de isolamento e não interagiam com as pessoas, temendo que pecassem. Então, nessa busca pela santidade, eles foram para um rumo que não honrava a Deus e não manifestava amor, simpatia,
preocupação para com o próximo. Aqui, então, nós vemos que ele aceitou a hospitalidade de todas as classes. E o propósito dele era elevar as pessoas das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Mas, ao mesmo tempo, lá na passagem mais ao final, falou que ele mostrava, manifestava interesse nos negócios seculares da pessoa. Não quer dizer que ele não pudesse falar de outro assunto a não ser o religioso, o espiritual. Ele se preocupava com as demandas que a pessoa tinha no seu cotidiano, a questão de assuntos seculares, mas isso então ele não se privava de ter essa interação, mas sempre, claro, buscando levar as pessoas à preocupação espiritual em última instância. Aqui então, mais adiante, fala que ele achava prazer em cenas de inocente felicidade. Ele reprovava a mundana leviandade, o desperdício, mas ele sancionava com sua presença as reuniões sociais e o casamento. Então havia uma alegria nessa cerimônia, nesse festejo, uma alegria que diz que não desagradava ao Filho do Homem. Além disso, ele estava exaltando a própria instituição do matrimônio. E aqui, então, nos fala que ao Espírito de Jesus, a alegria das bodas, apontava ao regozijo daquele dia em que levará sua esposa para o lar do Pai. A igreja, então, para as mansões celestiais. Então, realmente, tudo isso também tem um aspecto prefigurativo. Nós temos uma pequena demonstração do que será a alegria final com a redenção concluída. Então, dessa forma aqui, nós vimos vários detalhes de como Jesus interagia com as pessoas em diversas situações do cotidiano e da vida. A nona pergunta: como devem agir os seguidores de Cristo? De que modo não devemos sancionar o pecado? Na continuação, ainda no desejado 1:5:2, como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gozo do prazer, para unir-nos a eles na tolice. Tais associações só podem trazer prejuízo. Nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar a outros que precioso é nosso Salvador. Os que buscam esconder sua religião, porém, ocultando-a dentro de muros de pedra, perdem valiosas oportunidades de fazer bem. Por meio das relações sociais, o cristianismo se põe em contato com o mundo. Todo o que recebeu divina iluminação deve lançar luz sobre o caminho dos que não conhecem a luz da vida. Todos nos devemos tornar testemunhas de Jesus. O poder social santificado pela graça de Cristo deve ser aperfeiçoado em atrair almas para o Salvador. Demos a conhecer ao mundo que não nos achamos absorvidos egoístamente em nossos próprios interesses, mas desejamos que os outros participem das bênçãos e privilégios que gozamos. Mostremos-lhes que nossa religião não nos torna faltos de simpatia nem exigentes, que todos quantos professam haver encontrado a Cristo sirvam como Ele fez ao bem dos homens. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste, descontente. Se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, veremos um compassivo Redentor e havemos de receber luz de seu semblante. Onde quer que reine o seu Espírito, aí habita a paz e haverá alegria também, pois há uma calma e santa confiança em Deus. Que texto maravilhoso, quanta orientação nós recebemos, como devem agir os seguidores de Cristo. Aqui uma amplitude
de atitudes que, mais uma vez falamos, contrasta com aquele tipo de santidade que os fariseus buscavam. Não é isso que Deus pede de nós. Ainda que devamos ser o quê? Exatos na guarda da lei de Deus. Não é de maneira frouxa, desleixada que vamos agir, não, de forma alguma. Então, de que modo não devemos sancionar o pecado? Olha só o que diz. Não devemos sancionar o pecado, seja por palavras, ações, ou silêncio nosso ou nossa presença. Então, aquela questão de quem cala consente não é verdade todas as vezes. Sabemos que muitas vezes, para evitar uma situação pior, uma pessoa de maneira prudente procura não criar um conflito, um atrito em determinado momento, não é o adequado, mas muitas vezes nosso silêncio também condescendente, covarde, leva ao quê? A sancionarmos o pecado indiretamente. Também as palavras e ações nossas pesarão. A presença nossa em um ambiente impróprio também já é uma forma de sancionarmos o pecado. Então, ao mesmo tempo que há essa exatidão, devemos então não nos unir aos ímpios para fazermos o mesmo que eles em tolice, mas devemos então, de alguma maneira, buscar nos aproximar, termos algum tipo de interação. Aqui nos fala que nós vamos ter simpatia. A religião não nos fará perder essa simpatia. E aí, na parte final da nota, deixa claro, então, que é um erro, um equívoco muito grave passar essa imagem aos incrédulos, aqueles que ainda não tiveram a experiência com Cristo, passarmos essa imagem de pessoas tristes, descontentes com a vida. O cristão dá um mau testemunho quanto à sua fé, quanto à salvação que ele já alcançou em Cristo Jesus. Aqui, então, nos fala que haverá alegria, haverá paz, haverá calma e santa confiança em Deus. Possamos entender que isso é benefício para nós, a despeito das provações, das dificuldades. Sabemos que virão sobre a vida do cristão aflições, inclusive por causa da fé dele. Ainda assim, devemos entender que o Espírito Santo habita em nós, que Cristo morreu na cruz em nosso favor para perdão de nossos pecados e que temos um Pai Celestial que zela, que cuida de nós. Então, dessa maneira, nós vemos aqui essa questão de haver alegria, haver confiança, não desespero. Então, é realmente a situação que o cristão deve ter essa maturidade, não deve ser inconstante. A 10ª pergunta: o que deve ser proporcionado às crianças e jovens? Conselho aos pais, professores e estudantes 354, Fundamentos da Educação 320 e Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 653 e Lar Adventista 498 serão os textos que nos trarão orientação sobre o que deve ser proporcionado tanto às crianças e os jovens. Em lugar de prover diversões que apenas distraem, devia-se tomar providência para proporcionar exercícios que tenham utilidade. Os alunos são enviados a nossas escolas a fim de receber educação que os habilite a sair como obreiros na causa de Deus. Satanás quer levá-los a crer que as diversões são necessárias à saúde física, mas o Senhor declara que a melhor maneira de obtê-la é fazerem eles exercício físico mediante o serviço manual, deixando que a ocupação útil tome o lugar do prazer egoísta. O desejo de divertimento
quando com ele se condescende, desenvolve em breve o desgosto pelo exercício útil e saudável do corpo e da mente. Exercício esse que tornará os estudantes eficientes em se ajudarem a si mesmos e aos outros. Embora evitemos o falso e artificial, rejeitando as corridas de cavalos, o jogo de cartas, loterias, disputas de prêmios, a ingestão de bebidas alcoólicas, o uso do fumo, devemos proporcionar fontes de prazer que sejam puras e nobres e edificantes. Há modalidades de recreação grandemente benéficas tanto para a mente como para o corpo. A mente esclarecida e perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimento e diversão nas fontes, não só inocentes, mas instrutivas. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão do mais elevado benefício. Ao mesmo tempo que restringimos nossos filhos com relação a esses prazeres mundanos, que têm a tendência de corromper e desencaminhar, devemos prover-lhes recreação inocente, levá-los por caminhos prazerosos que nenhum perigo ofereçam. Nenhum filho de Deus precisa ter uma experiência triste ou penosa. Os mandamentos divinos, as divinas promessas mostram que isso é assim. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias e todas suas veredas paz. Provérbios 3:17. Aqui nós encontramos mais uma vez alertas quanto a certos tipos de diversões, de jogos, de esportes que não é que eles sejam, em alguns casos, por si só, inerentemente maus. Em alguns casos, alguns são inerentemente maus porque são muito violentos. Mas outros podem não ser maus por si só, porém, podem tirar agora o desejo do trabalho útil e saudável. Aqui diz. Então, essa que é a dificuldade, a sabedoria que os pais e instrutores devem ter em relação a isso, a equilibrar, agir com temperança em relação a tudo isso, que as diversões não se tornem o todo absorvente. Aqui nós vemos que é possível então buscar, mediante serviço manual, ocupação útil, algo que vai tomar grande parte do lugar do tempo em que muitas vezes é dedicado à diversão. Devemos nos desprender do egoísmo. É esse o papel que a Mensageira do Senhor em todo o tempo está falando para nós. Por outro lado, aqui nos fala que por mais que hajam divertimentos que são terminantemente proibidos, por outro lado, aqui ela fala, devemos proporcionar fontes de prazer que sejam puras e nobres, edificantes. Então aqui nós vemos essa questão de que o ter prazer em fazer algo não é pecado. Então algumas pessoas, como lá no começo da lição nós vimos, achando que para servir a Deus não pode sorrir, não pode rir, nada disso que já seria algo pecaminoso. A pessoa tem que ter o rosto fechado, uma vida numa atitude sombria de lamentação. Aqui fala que não, que pode haver momentos de prazer. Isso não é pecado. O problema é que algumas coisas levam a algo estimulante. E nós sabemos que o estimulante ele sempre vai pedir por mais. E esse é um dos elementos que causam tanto dano. Aqui nos fala, no Testemunhos para a Igreja, volume 4, que há modalidades de recreação grandemente benéficas, tanto para a mente como para o corpo. Elas ajudam no desenvolvimento do corpo e da mente, mas mesmo então algumas coisas devem haver temperança em tudo isso, para que não
cria um desequilíbrio, se esgote demais, seja o corpo ou a mente se esgotar através dessa recreação. Esse não é o propósito da recreação. Então aqui Ellen White também não abomina o entretenimento e a diversão. O entretenimento por si só também não é pecado. Mas se a pessoa der muita atenção apenas a isso, aí já se torna um problema. Mas ela fala, a mente esclarecida e perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimento e diversão nas fontes não só inocentes, mas instrutivas. Então aqui Ellen White, ela não entra em detalhes, ela não especifica o que seriam exatamente essas coisas. Então realmente aí fica para o nosso critério, ao sermos guiados pelo Espírito Santo, entendermos aquilo que convém e aquilo que não convém para as nossas vidas. Porque ela não especifica realmente as coisas. Um ponto que ela mais especifica realmente é essa questão do contato com a natureza, estar ao ar livre. Isso ela destaca bastante, que é algo que auxilia. Então aqui nós vemos que devemos prover às crianças e os jovens recreação inocente e levá-los por caminhos prazerosos que nenhum perigo ofereça. Então, aqui haverá algo dirigido também pelos pais e que realmente vai deixar os filhos longe das apostas e tudo mais, mas haverá algo saudável, sadio para eles. A pergunta de número 11, parte A. Os jovens serão tão quietos e sérios como os de mais idade? Parte B. Qual comportamento incoerente na educação das crianças é visto em alguns casos? C. Que tipo de pensamento equivocado muitos têm quanto às exigências de Deus? Agora vamos ler Conselho aos Pais, Professores e Estudantes 335, Ciência do Bom Ver 390 e Lar Adventista 502. Não se podem tornar os jovens tão quietos e sérios como as pessoas de idade. A criança, tão sóbria como o pai, conquanto as diversões pecaminosas sejam condenadas, como devem ser, provejam os pais, os professores ou pessoas delas encarregadas no lugar das mesmas prazeres inocentes que não mancham nem corrompem a moral. Não reprimam os jovens as rígidas exigências e restrições que os induzam a sentir-se oprimidos e a infringi-las, precipitando-se em caminhos de loucura e destruição. Com mão firme, bondosa e considerada, mantende as rédeas do governo, guiando e regendo-lhes o espírito e desígnios, não obstante com tanta brandura, tanta sabedoria e amor, que eles reconheçam ainda terdes em vista seu máximo bem. Algumas mães não são uniformes no tratamento de suas crianças. Têm, às vezes, condescendências que lhes são nocivas e, de outras vezes, recusam qualquer inocente satisfação que tornaria deveras felizes o coraçãozinho infantil. Assim fazendo, elas não imitam a Cristo. Ele amava as crianças, compreendia-lhes os sentimentos e interessava-se por elas, fosse em seus prazeres, fosse em suas provações. Não penseis que Deus deseja que nos abstenhamos de tudo que é para a nossa felicidade aqui. Tudo que Ele requer de nós é que deixemos aquilo que não é para nosso bem. Então, em resumo, o que Deus nos priva é aquilo que causaria dano para nós de fato. Então, não são pedidos, ou melhor dizendo, exigências da parte de Deus, meramente caprichosas da parte de Deus, privando-nos de algo que seria para o nosso benefício, de forma alguma.
Portanto, advertências também que Deus nos traz sobre coisas que não são inerentemente más, Deus nos traz sabendo que as consequências também podem ser terríveis. Então, certos ambientes são impróprios de um jovem cristão, filhos de pais crentes estar, porque são ambientes que trarão corrupção. Então aqui nós vemos nesses textos que os jovens serão tão quietos e sérios como os de mais idade? Não. O adulto ele já foi um dia criança e jovem, e ele deve ter essa empatia que é diferente. Não vai ser quieto e tão sério. Aquilo que o adulto não vê porquê, não vê necessidade, não sente necessidade de nada daquilo, mas quando ele era jovem era diferente os pensamentos. Então, deve haver essa preocupação por parte dos pais, instrutores, os familiares, parentes, tios, enfim, de pensar em proporcionar coisas que não sejam pecaminosas, mas que tragam momentos de recreação, de momentos despretensiosos, de inocente diversão. Aqui, então, fala de não reprimir os jovens a rígidas exigências e restrições, de maneira a fazer eles se sentirem oprimidos e aí levar à rebelião. É óbvio que há filhos rebeldes, que iriam ser rebeldes de qualquer forma, mas há aqueles que se sentem tão oprimidos que se veem na obrigação de se rebelarem contra as ordens dos pais, e ele não vai se rebelar contra as ordens desarrazoadas apenas. Ele vai se rebelar contra todas as ordens, inclusive aquelas que eram equilibradas, corretas. Então essa é a sabedoria que deve haver, de haver uma firmeza, e justamente por conta disso, não haver vários critérios sendo feitos de maneira que confunda a criança e o jovem. Então aqui fala que não há uma uniformidade muitas vezes. Tem horas que condescende com coisas que eram realmente nocivas e não deveria ter havido aquela condescendência naquele momento. E depois há um radicalismo, um extremismo que não caberia, coisas que poderiam ser até permitidas que a criança fizesse. Então o padrão desigual aí vai confundir e vai achar que tudo é injusto. Essa que é a dificuldade que acaba ocorrendo. Pergunta de número 12. O que de fato é recreação? E de que forma viviam as famílias nos tempos primitivos? Temos o texto aqui do Educação 207 e 211. A diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer e é muitas vezes levado ao excesso. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e, desta maneira, se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Nos tempos primitivos, era simples a vida entre o povo que estava sob a direção de Deus. Viviam junto ao coração da natureza, seus filhos participavam do trabalho dos pais e estudavam as belezas e mistérios do tesouro da natureza. Na quietude do campo e do bosque, ponderavam aquelas grandes verdades, transmitidas como um sagrado depósito de geração em geração. Tal ensino produzia homens fortes. Na presente época, a vida se tornou artificial e os homens degeneraram.
Conquanto não possamos voltar completamente aos hábitos simples daqueles tempos primitivos, deles podemos aprender lições que tornarão nossos momentos de recreação o que este nome implica, momentos de verdadeira construção de corpo, espírito e alma. As orientações são muito precisas aqui. Nos fala como que na presente época há muita artificialidade. Mais uma vez se destaca essa vida em ligação com a natureza, que levavam a maior simplicidade, levava a mente a ponderar as grandes coisas. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos? Essas perguntas existenciais que hoje na correria, em toda a agitação que as cidades nos trazem, o excesso de trabalho, o excesso de diversões, tudo isso torna a pessoa absorta, insensível às grandes questões e ela vai postergando isso sem chegar a uma conclusão, uma decisão. E aqui então a pessoa não pondera com tempo, com contemplação as grandes verdades, enxergar a mão de Deus na criação e tudo mais. Mas Ellen White nos fala que não vamos ser aqui idealistas de forma irreal. Não vamos ser aqui meros saudosistas, que agora vão falar, nós vamos voltar àqueles tempos primitivos. Ela fala, quando não possamos voltar completamente. Em todos os aspectos do que foi a vida do antigo Israel, não vai ocorrer a mesma situação. Mas aqui ela fala, deles podemos aprender lições, certos princípios gerais que vão nos ajudar a aplicar isso em nossas vidas. E aí tornarão os momentos de recreação da maneira correta, momentos de verdadeira construção de corpo, espírito e alma. Mas há muitas pessoas que ou é 8 ou 80. A pessoa então fala, não, eu vou para o campo, vou abandonar toda a tecnologia e tudo mais. Deus não está pedindo nada disso. Esses radicalismos que muitos querem apresentar, não vou ter eletricidade, não vou ter isso, aquilo. Não é isso. O ponto aqui que nos está falando não é esse. É aprendermos lições, princípios com o passado, mas o passado não vai voltar. Há situações, cenários que são diferentes. A forma como a sociedade age, não adianta acharmos que tudo isso absolutamente vai mudar em sua interesse, em sua completude, mas naquilo que for possível, alterar, melhorar, agir mesmo para as famílias que ainda estão na cidade, elas principalmente têm um dever maior de buscar momentos de contato com a natureza, devido à escassez durante a maior parte do tempo. Para aqueles que estão no campo, não quer dizer que estão livres de tentação, estão livres do pecado. Então, existe no que já estudamos anteriormente, belas profecias de uma nova classe de agricultores. Não é uma classe como a do passado, que inclusive praticava crueldade contra os animais, que havia muita brutalidade, uma condição que a dureza da vida no campo levou essas pessoas, mas essa parte não deve ser seguida, imitada, admirada. Então, toda essa situação nós devemos meditar. E aqui Ellen White coloca a recreação no sentido de recriação. É a reconstrução, o revigoramento de corpo, alma e espírito. E assim, nós temos aqui orientações de que realmente podemos, de fato, ter momentos que vão nos auxiliar
nos habilitar para uma melhor vida. Aqui diz que temos que nos afastar muitas vezes dos cuidados, das ocupações usuais. Nós não somos meros robôs que tem que ficar fazendo a mesma coisa sempre. Tem que haver essa quebra de paradigma muitas vezes. Uma mudança de ambiente, de áreas, de atividades, de interações sociais. Tudo isso não pode ficar algo formatado e a vida toda a pessoa fazendo exatamente a mesma coisa. E essa quebra de paradigma não deve ser só feita no sábado. O sábado, por si só, ele é realmente um dia de descanso do trabalho, mas é um dia preferencialmente dedicado ao que é a adoração a Deus, e não para outras coisas. Então, nós sabemos que sim, teremos uma preocupação com a nossa família e tudo mais, porém, o propósito maior do sábado, nós sabemos que é a adoração a Deus, o meditar na sua palavra, nas suas obras, é isso. Mas também haverá momentos que deverá ser feito que a atenção primordial à família, a outros parentes, amigos, vizinhos. Haverá outros tipos de interações que não vai ser só no sábado que você vai deixar as suas preocupações, seus cuidados da vida. Então, que Deus nos dê sabedoria, nos guie cada vez mais para compreendermos bem esses pontos e que naquilo que estivermos falhando, possamos então corrigir e reconhecer a sabedoria de Deus em tudo isso em benefício para as nossas vidas. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.